Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as segundas-feiras, nós temos o nosso encontro. Procuramos trazer um tema, refletirmos o Evangelho, a mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então, irmãos e irmãs queridas, sejam muito bem-vindos. Nós cumprimentamos todos aqueles amigos que fazem parte dessa grande família, que é a família do SEAC de Olambra, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, mas aproveitamos também para cumprimentar os benfeitores espirituais da nossa Casa Espírita, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando. Boa noite, José Roberto Araújo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Regina Caroz. Boa noite, Dona Adélia, família Araújo, que faz parte da família do SEAC de Olambra. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, e nós aproveitamos para lembrar aqueles que vão nos assistir depois. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, participem com a mesma fé, com a mesma confiança, como se presenciais estivessem. Ao final, nós teremos o passe magnético espiritual oferecido, ofertado pelos benfeitores amigos, e também faremos a nossa vibração, pedindo por todos nós, pelos nossos lares. Então, vamos com muita confiança, tanto aqueles que estão agora conosco, como aqueles que vão nos assistir depois. Boa noite, Vicente Gimenez, seja muito bem-vindo. Depois dê notícias como que você está. É uma alegria estarmos aqui juntos, preparando espiritualmente o nosso ambiente nessa noite de segunda-feira. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Haja 23. Então, já o tempo tem passado tão rápido, quando a gente vê, está iniciando o mês. Quando mal a gente pisca o olho, já está chegando ao final daquele mês e já se iniciando um outro mês. Já estamos quase chegando ao finalzinho de mais um ano. Estamos quase chegando ao finalzinho de 2023. Mas, amigos, nós vamos ler uma mensagem para entrarmos nesse clima espiritual. Vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel, o benfeitor, e Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, médium que dedicou sua vida para nos trazer essas mensagens. E nós abrimos aqui na mensagem 34 do livro Vinha de Luz. Não basta ver. E essa mensagem se encontra em Lucas, no capítulo 18, versículos 43. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Boa noite, Roseli Martins. Seja muito bem-vinda. Emmanuel, o benfeitor, se aproveita dessa mensagem que está sendo narrada pelo evangelista Lucas e faz o seguinte comentário: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva
Deixe aos caprichos perniciosos que lhe são peculiares, sem qualquer esforço, pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. A mensagem 34 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Não basta ver. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículos 43. Irmãos, irmãs, queridas que fazem parte dessa família, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reunidos esta noite, rogando a cada emissário divino que possa nos auxiliar, abrir o nosso entendimento, tocar os nossos corações, para que ao terminarmos esse encontro, possamos sentir gravados em nossos corações a mensagem de fé, de esperança, de amor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Muito obrigado. Graças a Deus. Que bom, que bom. Boa noite, Roseli Martins, Mariana Fosati. Amigos, vamos iniciando a nossa noite. Hoje, nosso trabalho está um trabalho de formiguinha, porque os amigos estão chegando devagarinho, mas nós vamos iniciar. E para aqueles que que receberam a nossa divulgação da mensagem da noite de hoje, sabe que o título da mensagem é A Mãe do Senhor. A Mãe do Senhor. Acredito que aqueles que estão conosco e que receberam a divulgação já devem saber a quem nós estamos nos referindo. A Mãe do Senhor. Mas nós vamos buscar ainda no benfeitor Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, quando ele vem narrando, dizendo, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Emmanuel vem comentando, Deus, o Pai, o Criador de todo o universo, ele queria trazer
alguém para o nosso planeta Terra, porque sabemos que tem trilhões de planetas. Mas Emmanuel está se referindo, neste caso, ao nosso planeta. Deus queria trazer alguém. E como que ele poderia trazer alguém para aqui? Encarnado. Ele precisava de uma mulher que pudesse gestar esse espírito para que ele reencarnasse ou encarnasse. Então, ele vai buscar essa mulher. Ele vai buscar aonde a gente imagina Deus para escolher alguém assim, tão especial? Será que ele foi buscar num grande castelo? Foi buscar entre os poderosos, os ricos, os famosos? Não. Ele vai buscar uma abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. E Lucas, o evangelista, ele comenta também no seu evangelho, no capítulo 1, versículos 38, dizendo: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Nós já sabemos, a mãe do Senhor, Maria, que era uma jovem talvez de seus 15, 16 anos, mas já era um espírito iluminado. Quando o anjo vem falar para ela que ela havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus, ela se coloca à disposição dizendo: que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Ela não questiona, ela não quer saber por que ela foi escolhida, será que ela ia ter condições, o que ela precisava fazer, qual seria o ganho que ela teria com isso. Não. Ela diz simplesmente: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Conforme havia o anjo dito para ela, e nós já comentamos isso em encontros passados. Nós espíritas sabemos que o anjo, como muitas das vezes é colocado, aquele anjo de asas, é simplesmente a forma de dizer, porque já é aquele espírito que já atingiu um grau superior de evolução. No dicionário da Bíblia, nesse dicionário, quando fala as pessoas e os lugares, vem narrando também com relação a Maria, falando que Maria, segundo informações das fontes cristãs antigas, era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Então, os avós de Jesus se chamavam Joaquim e Ana. E nós, há pouco tempo, alguns encontros passados, nós relembramos que Jesus era judeu. Às vezes a gente esquece esse detalhe. Maria também veio de pais judeus. Ela nasceu naquela região da Judéia. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento. O nascimento de Maria deve ter ocorrido entre 18 a 20 antes de Cristo. Lembrando que a contagem também, porque o calendário já existia o calendário, é tanto que existem países orientais que eles continuam, os próprios judeus continuam se baseando pelo calendário antigo. O nosso calendário cristão é um calendário que ele surgiu uns 300 anos depois da vinda de Jesus. Então, essas datas exatas dizem que os estudiosos que provavelmente Jesus nasceu 5 anos antes do que a gente costuma colocar. Então, aqui está dizendo que o nascimento de Maria deve ter ocorrido uns 18, 20 anos antes de Cristo,
Mas se esse calendário também não está um calendário muito correto, a gente tem uma certa dúvida, mas as próprias revelações, e considerando a idade que aquelas jovens casavam, ela devia ter seus 15, 16 anos. Então tem-se dúvida se ela nasceu em Jerusalém ou em Séforis, que era na Galileia. Possivelmente, ela casou aos 14 anos, como era comum à época. A minha avó, ou a minha bisavó, agora eu tenho dúvida se era minha avó ou a minha bisavó, casou com 12 anos. Era costume. Hoje a gente diz, nossa, que absurdo. Mas era normal para aquela época. E durante a infância de Maria, ela viveu em Nazaré, onde ficou noiva do carpinteiro José, que era da tribo de Davi. Provavelmente, como também era costume, José devia ser um homem mais velho do que ela. É tanto que se sabe muito pouco sobre ele, porque tudo dá a entender que ele desencarnou bem antes de Maria. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Não há, porém, provas ou evidências concretas, porque quando às vezes a gente também lê na Bíblia, no Evangelho, falando sobre irmãos, sobre os pais, pode ser, às vezes, uma maneira de se referir, como às vezes a gente fala. Fulano é o meu irmão do coração. Ele não é meu irmão verdadeiro, mas é uma pessoa que tem aquela afinidade. E ali naquelas regiões eram todos parentes, casavam entre si, porque eram aldeias pequenas. Então é muito possível que Maria tenha tido outros filhos, ou aqueles que se chamavam irmãos de Jesus fossem primos. Então, há uma certa dúvida com relação a isso também. E o Evangelho, segundo Lucas, é a principal fonte sobre Maria, cuja referência é feita em momentos específicos. Porque quem está habituado a ler o Evangelho vê que as narrativas, elas são assim objetivas, elas não se prendem a muitos detalhes, senão teriam que ter centenas de livros para narrar todos esses episódios. Então, com relação a Maria, ela é citada em Lucas em alguns momentos, na aparição do anjo para anunciar a vinda de Jesus, na visita de Maria à sua prima Isabel, no nascimento de Jesus, quando ela está ali na estrebaria, em Belém, na chegada dos magos, logo após o nascimento de Jesus, na fuga para o Egito, em razão da perseguição de Herodes, no retorno à Galileia, após a morte de Herodes, na visita ao templo. Nós comentamos isso na nossa semana passada, segunda-feira passada, na visita ao templo, durante o período da purificação, quando ela encontra Simeão e Ana, quem estava conosco a semana passada vai se lembrar, e quem porventura não estava, depois entre lá no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e lá na playlist Palestras, vejam lá, do dia 16 de outubro, quando nós falamos sobre esse momento que Jesus vai ao templo, e Simeão segura Jesus, a Ana profetiza. A Maria também é lembrada no diálogo de Jesus com os doutores, nas bodas de Caná, na crucificação de Jesus e no dia de Pentecostes. Então, ela é lembrada, mencionada algumas vezes no Evangelho. As tradições cristãs, elas revelam que Maria, ela ficou sob o amparo de João, o evangelista, considerado João o discípulo amado. Ela ficou em Jerusalém e em Éfeso, atendendo à orientação de Jesus depois que Jesus foi crucificado.
e acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém. Há quem afirme, porém, que foi em Éfeso. Então, vejam, são detalhes que os historiadores buscam muitas informações, mas mesmo assim ficam, às vezes, certas dúvidas. Mas que o mais importante disso tudo para nós essa noite, além de refletirmos um pouco nesse espírito iluminado, escolhido por Deus para receber o governador espiritual do nosso planeta, essa mãe do Senhor, Maria. Maria ou Miriam é um nome de origem hebraica, significando Senhora da Luz. Vejam, ela já recebeu um nome que já tinha tudo a ver com ela, Senhora da Luz. Sua figura no Novo Testamento é discreta, o que não diminui o seu valor e a sua importância, porque, afinal, um espírito para receber, até vibratoriamente receber Jesus, precisava ser um espírito já de muita luz, ser essa Senhora da Luz, porque senão vibratoriamente essa gravidez não conseguiria avançar. Voltando ainda no livro Religião dos Espíritos, no item A Mulher ante o Cristo, vem narrando, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder recorreu a essa abnegada mulher, conforme nós já havíamos mencionado. Essa mulher humilde, ela ocultava a experiência dos sábios, frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Vejam que narrativa poética bonita. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e desvalida entre os homens. Era grande e prestigiosa perante Deus. Porque nós precisamos lembrar, naquela época, até hoje, em certos países do mundo, as mulheres não eram e não são consideradas. Elas, inclusive, na Bíblia, tem momentos que são narrados quantas pessoas tinham ali e diziam, fora as crianças e mulheres, porque eles não contavam as mulheres, eles só contavam os homens. Então, esse espírito tão iluminado era essa virtude, sábia, resistente, mas vemos também que a sua figura é reverenciada com carinho e profunda gratidão, como a sublime mãe de Jesus, ou simplesmente Maria de Nazaré. Aproveitando, abrindo aqui um parênteses para cumprimentar a nossa querida Rita. Seja muito bem-vinda, Rita Machado, o nosso querido Arnaldo, sempre tão dedicado, convidando outros amigos também para estarem conosco. Então, amigos, nós vamos prosseguindo, falando sobre esse espírito de luz que, na Igreja Católica, ela é chamada Nossa Senhora. Nossa Senhora tem mais de 1000 denominações. Uma santa, mas que em cada região do planeta ela tem uma denominação diferente. Mas a mãe de Jesus, simplesmente Maria de Nazaré. Na publicação do Anuário Espírita, de 1986, que fala sobre essas notícias de Maria, mãe de Jesus, vem dizendo nessa publicação, no Espiritismo, também aprendemos a reconhecer em Maria
uma entidade evoluidíssima que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus. Nós precisamos compreender que nem todos os nossos irmãos de humanidade que já professam uma religião têm essa compreensão. Muitos têm a fé em Jesus, mas renegam completamente Maria. Mas nós que somos espíritas e que temos a compreensão da evolução espiritual, nós só podemos ter essa noção de que tanto Maria quanto José eram espíritos evoluídos. Porque como que eles iriam ter condições morais e espirituais para receber Jesus? Então, no Espiritismo, ela é considerada pelas elevadas virtudes. E Emmanuel, mais uma vez, no livro Pão Nosso, no capítulo 121, esse capítulo 121, essa mensagem, a mensagem, ela tem o título de monturo. Monturo. O que é monturo? Monturo é um monte de lixo, é uma aglomeração de coisas velhas, descartadas. Então, o montura, o título da mensagem, lá do livro Pão Nosso, capítulo 121, monturo. E Emmanuel diz, Maria de Nazaré, ela simboliza terras de virtudes fartas. O mesmo, vejam o que Emmanuel diz, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas, que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. E nós vimos, antes de Jesus ser crucificado, naquela última ceia, ele sabia que ali entre aquele grupo de amigos, entre os apóstolos, ele seria traído, ele seria negado. Maria não. Emmanuel diz que ela é uma terra de virtudes fartas, por ser um espírito de grandes conquistas evolutivas e virtudes, consciente de sua tarefa. Por isso ela diz, eu sou a serva, o que esperas de mim? Eu estou aqui, pode falar. Ela curva-se humilde diante do anjo, que em nome do Pai lhe anuncia que será a mãe de Jesus, o Salvador, dizendo, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Como nós falamos já, se encontra lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 38. Será que nós teríamos condições de dizer, eu estou aqui, eu sou uma serva, o que espera de mim? Eu estou pronta a dar a própria vida. Maria, ela profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus, após a visita do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo. Esse cântico ele é conhecido como Cântico de Maria, e também se encontra em Lucas, no capítulo 1 ainda, só que mais adiante, já nos versículos 46 a 55. E como esse cântico ele é longo, mas belíssimo, eu convido vocês, depois entrem lá, peguem sua Bíblia. Hoje a gente nem precisa mais ter a Bíblia física, porque antigamente a gente, às vezes, mas eu não tenho uma Bíblia. Agora não, agora a gente pode entrar na internet e colocar lá, Lucas, capítulo 1. Tudo que nós estamos refletindo está lá em Lucas, capítulo 1. Mas esse cântico de Maria, capítulo 1, versículos 46 a 55, belíssimo. Mas nós trouxemos apenas um pedacinho.
A minha alma, diz ela, engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Muitas obras espíritas enfocam a figura de Maria como de grande importância para os cristãos. No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, ele destaca que Maria ela foi cognominada de bendita ou bem-aventurada, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E está lá em Lucas também, quando Lucas narra, dizendo, quando o anjo anuncia a vinda de Jesus, o anjo se dirige a Maria dizendo, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ainda em Lucas, quando dá visita à prima Isabel, ela também, Isabel diz para ela, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Porque naquele momento, João Batista, no ventre da mãe Isabel, se mexe, se manifesta, e ela diz para Maria que ela era bendita, bendito é o fruto do teu ventre. Ainda com relação ao dicionário da Bíblia, vem dizendo que, além dos relatos evangélicos, Maria também é mencionada nos escritos de algum dos pais da Igreja Católica. Fora a Igreja, voltando ainda a Humberto de Campos, o autor da Boa Nova, ele nos revela os momentos dolorosos da vida de Maria, durante a crucificação, principalmente de Jesus, aquela dor profunda e silenciosa. E ele coloca no capítulo 30 de Boa Nova, dizendo, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria, com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro. Ali estava, na hora extrema, o Filho bem-amado. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho. Imaginem que dor. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Ela começa a fazer aquela viagem no tempo e ela vê todos aqueles momentos, desde o nascimento do filho, a intervenção do Pai, a intervenção da providência, a intervenção de Deus. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Muita fé. Ela tinha tanta confiança que ela sabia que tudo aquilo que estava acontecendo estava dentro daquele desígnio. E ela não se rebela, ela não se revolta. Resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente uma mão amiga tocar o seu ombro. Naquele momento ali da cruz, era o apóstolo João, ali estender os braços amorosos e reconhecidos. Ambos, tanto João quanto Maria, compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus, como a suplicar entendimento. João era um jovem adolescente. Foi o único que não fugiu no momento daquele testemunho. Ficou ao lado de Maria. Todos os demais fugiram, receosos de também serem presos. Eles olham para Jesus. Fala então Maria a Jesus. Meu filho, meu amado filho, o Cristo, no instante derradeiro,
com significativo movimento dos olhos vigilantes, diz: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se ao apóstolo, dirigindo-se a João, disse: Filho, eis aí tua mãe. E Jesus entrega um ao outro para que eles se cuidassem. Tempos depois, Maria se instala junto ao dedicado apóstolo em Éfeso, João, o discípulo amado. A casa de João se transformou num ponto onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico. Sua choupana era tão conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. Casa da Santíssima era o nome conhecido aonde Maria vivia e acolhia aqueles irmãos. Os anos passaram, sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. Ela trabalhou toda a dor, toda a saudade em benefício dos outros irmãos. Ao chegar à velhice, não sente cansaço nem amarguras. E num dia, durante as suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos, enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Veja que bonita. Maternalmente, Maria convidou aquele pedinte a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. O hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, meu filho! Ela ali naquele momento reconheceu que era Jesus. Jesus se materializa anos depois, diante da mãe. Ele, o mestre, o filho, beijando-lhe as mãos, disse: sim, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Ivone do Amaral Pereira, grande médium espírita, que nos deixou obras maravilhosas. No livro Memórias de um Suicida, no capítulo 3, Ivone Pereira narra sobre o Hospital Maria de Nazaré. E no item Departamento de Vigilância, através da mediunidade de Ivone Pereira, vem narrando. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores.
E nessa obra, a obra descreve a assistência aos suicidas. Em profundo sofrimento no além, pela legião dos servos, chefiada pelo grande Espírito, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Mãe do Senhor, é aquela que, junto com a sua legião de trabalhadores, dá assistência aos suicidas, aqueles irmãos sofredores. No livro Ação e Reação, através de Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz, no capítulo 11, que fala sobre o templo e o parlatório, vem falando também da importância de Maria. André Luiz, ele relata o caso de uma senhora que orava fervorosamente, rogando a proteção de Maria de Nazaré pelos filhos transviados. Silas, que era o instrutor, aquele orientador de André Luiz, porque em cada livro André Luiz tem um espírito superior a ele que o auxilia, que o orienta. E no livro Ação e Reação é o espírito Silas, que é o instrutor. E o instrutor Silas, ele explica a André Luiz petições semelhantes a desta mãe rogando a Maria de Nazaré, petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas. Mas prestem atenção que Silas diz, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Então, eles vão analisar, vão recolher, acolher esses pedidos e vão ver até que ponto eles vão atender de acordo com o pedido que está sendo feito. Em diversas obras, os espíritos superiores fazem referência à dedicação de Maria aos sofredores. E nós, amigos queridos que estamos aqui reunidos nesta noite, nós vamos concluindo as nossas reflexões, lembrando a reverência que o Espírito Bittencourt Sampaio faz à Mãe de Jesus, em tocante oração. Essa oração, ela se encontra no livro cujo título é Mãe. Esse livro são diversos espíritos, mensagens de diversos espíritos. E no item Súplica à Mãe Santíssima, esse livro ele foi publicado em 1974, há 39 anos atrás, quase 40, mas as mensagens continuam atualíssimas. E o espírito, nesse livro, o espírito Bittencourt Sampaio, ele faz uma tocante oração. E nós vamos encerrar a nossa noite. Antes de prosseguirmos, tomar aqui um pouquinho de água. Lembrando aqueles que, porventura, ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, ela será agora magnetizada. Aqueles que vão nos assistir depois, também coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, com a mesma fé, com a mesma confiança, porque serão beneficiados conforme nós acabamos de ver. Nós oramos, pedimos, os nossos pedidos são acolhidos, são examinados e vão ser atendidos conforme o critério da verdadeira sabedoria. Então, amigos, nós vamos encerrar a nossa noite convidando o Espírito Bittencourt Sampaio para meditarmos e orarmos juntos, rogando também a Maria, a serva do Senhor e Senhora da Luz, por toda a humanidade. Nós vamos colocar aqui uma música de fundo,
porque hoje nós vamos fazer o nosso encerramento um pouquinho diferente do habitual. Então, convidamos a todos, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, visualizando os emissários divinos, cuidando de toda a humanidade, velando pelos nossos lares e por cada um de nós, magnetizando as águas e nos aplicando o passe magnético espiritual. Estamos abrindo os nossos corações com muita fé, com muita confiança. Nós vamos agora ouvindo a belíssima oração do Espírito amigo. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volta a terra ferida de amargores. Volve o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos Anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto. E salva o mundo em guerra e desconforto. Clareando-lhe a noite tormentosa. Assim seja, Maria. Muita paz a todos. E nós vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, e com muita fé, com muita confiança, entregando as nossas vidas nas mãos dessa mensageira divina e a seu Filho amado Jesus. Nós pedimos pela semana que se inicia, conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que a tua paz, Senhor, se manifeste em nossos lares, em nossas vidas, com gratidão a cada benfeitor, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando mais este encontro espiritual, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Aproveitando, cumprimentando também a nossa querida Sandra Fernandes. Amigos, nós vamos encerrando amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele é uma preparação para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento toda terça-feira, à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião de tratamento, encaminhe para o novo número do nosso WhatsApp e nós passaremos todas as orientações. Mas antes de passarmos o número, eu quero cumprimentar também a Vera Lúcia Soares, a nossa querida Eudócia, Marcos Craveiro, Flávia Soares, a Anne, Eliane, Josélia Souza. Então, amigos, amigas queridas, anotem quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhar algum nome. O novo número, o DDD, é o 19, DDD 19, o celular, 99-456-4473. 19-99-456-4473. Até amanhã, com as bênçãos de Deus. Um abraço fraterno, muito carinho e paz para todos vocês. Foi muito bom estarmos juntos e vamos continuar nessa vibração de amor por toda a humanidade. Que assim seja, Senhor.